Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste mês de julho, que celebramos o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, associamos esse sangue redentor que foi derramado para a nossa purificação, para a nossa transformação. Nosso Senhor nos chama e nos convida a vivermos bem este mês. E é um mês para sacrificarmos um pouquinho, apesar de ser férias para alguns, apesar de ser um mês, para mim pelo menos agradável, é o inverno, se bem que não fez muito frio. Mas o que agrada muito é saber que Nosso Senhor morreu por nós e se sacrificou por nós. O tema dessa meditação seria o serviço, servir na humildade e sinceridade. Quase que uma das chaves aqui de todas as palestras é a imagem da Virgem Maria, que é a humilde serva do Senhor e soube servir a Deus. A oração, na oração, é a melhor forma de servirmos a Deus. Por quê? Porque com a oração nós começamos todas as coisas e deveríamos terminar todas elas. Na oração purificamos até a nossa má intenção, até a nossa má inclinação. É na oração, voltado o nosso olhar e o coração para Deus, que podemos corrigir todas as coisas. E assim olhar para nós mesmos na presença de Deus, para sermos coerentes com a nossa vida. Por isso, como podemos servir a Deus? Na humildade de reconhecer a nossa fraqueza, o sangue redentor de Nosso Senhor que nos purifica, e com sinceridade ir ao encontro de Cristo. A humildade e a sinceridade para cumprirmos bem nossas ações, porque é isso que Deus espera de cada uma de vocês e também de mim. Um grande perigo é querer fazer muitas coisas e querer o reconhecimento. Esse é o grave problema. Na oração, na vida de oração, a gente começa a coordenar as coisas. Por que fazemos as coisas? É por amor a Deus? Ótimo. É pelo bem das pessoas? Fantástico. É por nós, para o nosso reconhecimento, para a nossa vontade e satisfação pessoal? Péssimo. Por isso, o que temos que fazer é viver a grandeza da vida cristã. Um grande perigo é querer fazer muitas coisas e querer o reconhecimento nelas, quando na verdade a grandeza da vida cristã está no cumprimento das pequenas coisas cotidianas, por amor a Deus. Tudo fazer por amor a Deus. Isso muda tudo, e é por isso que a oração é tão necessária e é tão importante. Bom, basta ver na parábola do fariseu e do publicano. O que acontece, né? Lucas 18, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todo o meu rendimento. E já um publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, mais do que o outro, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A verdade é uma só: se eu quiser me exaltar, Deus permite ser humilhado.
Mas se eu me humilhar por amor a Deus, é Ele que me exalta. Por isso, aquilo que mais almejamos deveria ser a vontade de Deus, porque se Ele nos exalta, seremos melhores. Mas se queremos nos exaltar por alguma coisa, Ele nos rebaixa, nos coloca no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? O serviço. E quando nos humilhou, nos colocou no lugar que deveríamos ficar para voltar a ser, segundo a vontade de Deus, exaltados. Pois é na humilhação da vida presente e no cumprimento dos deveres por amor é que Deus vai nos edificando, vai transformando toda a nossa vida. E por isso somos chamados na humildade, na sinceridade, na oração. A oração é o que vai nos fazer reconhecer a vontade de Deus. Basta ler um trechinho da Sagrada Escritura. Quantas coisas aprendemos? Quantos detalhes de amor vamos aprendendo com o nosso Senhor? São palavras de vida eterna. Cuidai das pequenas raposas que destroem a vinha. Isso disse nosso Senhor. E aqui entra um detalhe importante. Cuidai das pequenas raposas que destroem a vinha. Essa era uma frase típica, que Jesus colocou numa das parábolas, em que ele utiliza uma realidade da vida diária daquela época para tirar ensinamentos para a vida eterna e até para nós. Naquela região havia muitas vinhas e um problema era o ataque das raposas que vinham comer as frutas. Se não achavam carne, vinham comer as frutas, e elas faziam isso também. E sorrateiras como eram, roubavam mesmo. Então, era um problema da época, Não é que estragassem muito, mas uma aqui, outra ali, acabavam diminuindo muito a produtividade final. Com isso, ele queria ensinar que temos que estar atentos para os pequenos inimigos que, de uma forma silenciosa e sutil, podem ir roubando o fruto da nossa vida. Quais são as raposas que vão destruindo aos pouquinhos e roubando pouca coisa da nossa vida? Nos roubam a atenção, nos roubam a paciência, nos roubam o amor, nos roubam a delicadeza. Quais são as raposas que nós temos que descobrir na nossa vida? E como vamos descobri-las? Poderíamos pensar que um dos principais inimigos, que são como essas pequenas raposas, são os nossos vícios, são as nossas maneiras. E esses vícios, esses nossos erros habituais, nos fazem mal. É verdade que nós somos muitas vezes acostumados a fazer as coisas da mesma forma, mas alguns vícios vão nos roubando algumas coisas. E o cristianismo, no desejo de organizar o combate aos nossos inimigos interiores, classificou os vícios em grupos. Todos os vícios estão em 7 grupos. E esses 7 grupos são chamados 7 vícios capitais, ou também chamados 7 pecados capitais. São as 7 fontes fundamentais dos nossos erros. Tudo decorre desses 7 erros. É o jogo dos 7 erros. A gente tem que descobrir onde é que está o erro. E onde que está o nosso erro? A gente tem que descobrir. Quando é o orgulho, tem vários outros que derivam desse. Quando é a preguiça, vários outros que derivam desse. Quando é a vaidade, vários outros que derivam desse. Então são muitos, são esses grupos. Por isso, o nome é chamado capitais porque pertencem à cabeça. É a cabeça de todos os nossos vícios. Esses 7 vícios capitais, deles decorrem todos os outros nossos erros. Todas as nossas inclinações viciosas. Por isso, no estudo do catecismo e da doutrina cristã, não deveria faltar nunca a memorização desses 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Esses são os pecados que encabeçam todos os outros. Eu tenho um temperamento forte. Na verdade, você tem só ira. Eu não sei, eu tenho uma moleza tão grande para fazer isso, eu tenho preguiça. Na verdade, eu não suporto aquele outro. Na verdade, essa é soberba. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer com essas tentações, é luxúria. Então, na verdade, tudo tem nome. Então, esses pecados, eles derivam exatamente disso.
Por que não suporta aquela outra pessoa? Se não é soberba, achando que você é melhor que ela, então é inveja achando que ela é melhor que você. Pronto, é um ou é outro, não tem outro meio. Então são todos os pecados que caem neles. Eles são as cabeças, 7 pecados capitais, cabeça de todos os outros pecados. Então aí derivam muitos daqui. Aí tem muitos nomes bonitinhos que está na moda agora falar, né? Por exemplo, a preguiça. Né? Nossa, eu tenho uma procrastinação para fazer as coisas. Nome tão bonitinho para falar preguiçoso, vagabundo, sem vergonha. Né? Então, de verdade, não está querendo, não põe em prática aquilo que deveria fazer. Né? Na verdade, é uma tibieza tremenda. O que é tibieza? Preguiça de ir rezar. Vai rezar, vagabundo, sem vergonha. Pronto, resolvido o problema. Nomes bonitos e que derivam, são vertentes da preguiça, outros vertentes da soberba. Eu tenho muito orgulho, eu não sou tão soberbo, mas eu sou orgulhoso. Ué, não é a mesma coisa? Só tem um do nome. É que o orgulhoso é de um ponto, a soberba é outro. Mas é o mesmo pecado. Por isso temos que lutar. E como se luta contra os pecados? Se são vícios humanos, como corrigimos os vícios humanos? Olhando para quem é medida daquilo que é certo. E onde está a certeza daquilo que devemos fazer? Está exatamente no Evangelho. Porque é bom ter presente quais são os inimigos e saber os seus nomes. Temos que dar nome aos nossos inimigos. E quais são esses nossos inimigos? São nossos. O inimigo não é o outro, não é o vizinho, não é outro governo, não é outro país, não é outro mundo, não é outra língua. Não, os nossos inimigos somos nós. Nós é que sabotamos a nossa santificação. Por quê? Porque somos assim. E quando percebemos a miséria que somos e os pecados que temos, humilhados, e Deus nos exalta. Mas quando não admitimos e nos orgulhamos, nos exaltamos. E Deus nos coloca para baixo, de novo nos humilhando. E aí, quando humilhados, prontos no lugar que deveríamos estar e nunca ter saído, para que Deus nos exalte. E esse é um processo contínuo na nossa vida. Sempre a luta por fazer bem as coisas. Nossa, como fiz bem. Pronto, se orgulhou. Volta para baixo. Volta uma casa. Já jogaram aquele jogo imobiliário? Você dá 2 casas, volta 2. Volta 3. Volta 4 casas para trás. Perde ponto. Então, é isso. Quando achamos que estamos bem, é que devemos voltar. Quando estamos bem? Quando nunca saímos do mesmo lugar. É o mesmo pecado. Basta pensar, São Paulo tinha uma tentação tremenda, que era como um espinho na carne. E ele vai dizer, pedia 3 vezes pela oração ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne. O que Deus deu a resposta para ele? Basta-te a minha graça. Enquanto você tiver esse pecado, você vai ter que recorrer a mim, vai lembrar que você não vale nada, vai ter que recorrer sempre a mim, e eu dando a graça, você vai conseguir vencer, para lutar e não cair nesse pecado. É isso. No final das contas, o que nosso Senhor quer de nós é que esse sacrifício de se colocar no último lugar é o que nos exalta. Mas nós estamos num mundo que fala do empoderamento das mulheres. Olha, os poderosos desse mundo todos caíram. Qual o imperador e qual o império que durou? O que mais durou foi o romano, 1000 anos. Mas foi uma confusão. Era imperador, era regente, era o senado que cuidava, depois não era o senado, depois era não sei o quê. Era só confusão. Quer dizer, um império desse, que inferno, isso não é império, isso é um inferno. Né? Então por quê? Porque todo mundo quer governar, todo mundo faz as coisas contrárias, todo mundo faz tudo errado. Então é isso. O que nosso Senhor quer é que o espírito da verdadeira contrição, reconhecendo as nossas misérias, o nosso pior inimigo, ali travaremos a melhor batalha. E essa melhor batalha é o que nos coloca no último lugar, mas nos faz ser os melhores, que agradam mais a Deus porque correspondemos a esse amor de Deus. Isso nos quer Deus, especialmente, aliás, nesse espírito, o valor de uma reparação e da penitência e a alegria da confissão. Reparar a ofensa, quebrou, tem que arrumar, sujou, tem que limpar. E a confissão é para admitir, quebrei, errei, sujei, manchei essas coisas.
E aí sim, agora, com a confissão, volta de novo. Nos humilhamos na confissão, admitimos que erramos. Pronto. Agora o que Deus quer é que faça uma nova caminhada. Comece tudo de novo e comece a lutar. Já sabe qual é o seu pecado? Maravilha. E essa é a luta. Por isso, como podemos servir com humildade? Basta pensar na frase de Nosso Senhor: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vos darei descanso. O descanso das agitações nossas são exatamente esse. E para as mulheres ainda mais, que Deus fez as mulheres com uma capacidade tal para pensar em 1.000.000 de coisas ao mesmo tempo, para dar descanso até mesmo nessas preocupações. Por isso, voltando o olhar e o coração para Deus numa vida de oração, vamos descobrir que o primeiro é reconhecer quais são as raposas, os nossos inimigos, que nos roubam a paz e a sinceridade. O que nos está roubando a paz? Ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ah, isso eu não quero, isso eu não gosto. Isso eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. É igual, não sei se é piada, se é verdade. Ele falou assim, agora vamos fazer um teste. Não é permitido pensar em macaco. Não pense em macaco. Pronto, é o que a pessoa está pensando. Macaco, 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 macaco. O que é um macaco? Ah, tem rabo, tem pula na árvore. Pronto, é exatamente o que não pode. Esse é o inimigo. Então, o que devemos fazer é pensar o contrário, porque esse é o inimigo. A gente põe uma coisa na cabeça e fica como um disco furado. Sempre na mesma música, sempre na mesma nota, sempre no mesmo, rodando aquilo. E aquilo faz um mal, é o nosso pior inimigo. E aquilo vai ficando chato, chato, chato. Ai meu Deus, não aguento mais, mas não para de pensar. Ai, não quero mais. Pronto, não percebe, já está ficando amargo. Já viu quando a mulher explode? É exatamente porque ela está exatamente presa nisso daqui. E por que isso? Porque faz parte da natureza humana. São as coisas que temos que lutar. O nosso pior inimigo, eles nos roubam a paz e a sinceridade e nos deixam orgulhosos. Você está bem? Estou bem. Que mentira. Está muito ruim por dentro, está explodindo, está com vontade de matar. Se desse uma faca, era no peito do outro. Pronto, era isso. Porque está bem? Não está. É mentira. Tira a paz e a sinceridade. Está bem? Não estou. Estou com raiva. Não, então fica quieto. Aí pronto, já fala que está com raiva, sai de perto. Eu lembro que minha mãe, quando a gente era moleque, minha mãe chegava, estava com raiva de alguma coisa, aí começava a dizer, mãe, não sei o que, some da minha frente que senão vai sobrar para todo mundo. Pronto, saía todo mundo. Todo mundo ficava quieto, ela ficava tranquila, era ótimo, ninguém pedia nada. Eu só ia pedir água, não, nem água pedia, some da minha frente que eu estou com raiva. Pronto, resolvi o problema, não brigava menos possível. Por quê? Porque foi sincera, ela disse que estava atormentada. E é isso. Assim resolve muitos problemas. Qual é o nosso pior inimigo? Quais são as raposas que nos roubam a paz e a sinceridade? E por que nos roubam a paz e a sinceridade? Porque isso é a humanidade. Agora, como que a gente vence? Quais as armas para vencer isso? A primeira coisa é voltar o olhar para Deus, na oração. Como podemos servir a Deus? Sem raiva, na verdadeira paz, sem rancor e sem mágoas, na sinceridade de fazer bem as coisas. É na vida de oração. É voltando o nosso coração para Deus, voltando o nosso olhar para Deus, que vencemos as coisas. Normalmente, aquilo que nos rouba a paz e a sinceridade nos deixa orgulhosos. Eu que tenho razão, eu que estou certo, eu que faço isso, eu que sei aquilo, pronto. Nos deixa orgulhosos, o pior, não resolve problema nenhum, não corrige o outro e ainda saiu pior. Dois ruins, um pecou e o outro ficou com raiva e pecou junto. Então essa é a luta que devemos travar. Por isso devemos ocupar melhor o nosso tempo, a nossa cabeça com coisas sadias e úteis. Não se deixar levar só por aquele mesmo pensamento. Lutar contra as manifestações de orgulho, especialmente no trato com Deus e com os outros. Ah, meu Deus, por que o Senhor não me dá tal coisa? Orgulho, porque eu que sou tão bom, o Senhor tem que me dar. Então, são essas as lutas que a gente tem que travar. E Nosso Senhor nos pede exatamente isso. Em casa, evitar as discussões, seja com o marido, seja com os filhos, maneiras duras de corrigir os filhos. Sim, é preciso ser firme, mas não dura. Às vezes, na hora da raiva, a mão pesa um pouco mais, então tem que tomar cuidado. Mas tem que ser corrigido. A virtude que se opõe ao vício da soberba e do orgulho é a humildade.
é aceitar que não tem jeito. A peste do marido é assim, vai fazer o quê? E as pestes das crianças? São tudo desse jeito. Né? Então, só dá para mudá-los? Não, mas querê-los bem e ajudá-los muito, lutar mesmo. Né? Mas vamos começar exatamente a procurar analisar, né? Por esse vício. O pior de todos os vícios é o orgulho, contrário à humildade. Para servir com humildade, o orgulho não nos deixa servir. Esse não merece, aquele não quero, esse eu não gosto. Então o orgulho nos impede de servir. Já a humildade nos coloca no último lugar. E aí servimos. E quando servimos, somos melhores. Essa é a verdade. A beleza da nossa vida está no serviço, naquilo que a gente faz no mundo. De certa forma, o empoderamento feminino diz que as mulheres têm que fazer muitas coisas. E tem mesmo. São chamadas a participar da salvação em Cristo Jesus. E tudo que elas fazem, se estão ligadas ao Evangelho, à vida de Cristo, é perfeito. É a plenitude da vida das mulheres. Imitar Cristo, imitar a Virgem Maria, na grandeza de um amor perfeito, que não fica medindo as coisas, esse não merece, esse precisa menos. Não, fazer porque todos precisam. Porque Deus nos pede para amar. E essa é a diferença. Não ficar medindo as coisas, o orgulho faz. Eu sou melhor, o outro é pior. O outro não merece e eu que mereço. A humildade não. Tadinho, tá tão ruim, tá fraquinho, tá péssimo, vai para o inferno, mas vamos ajudar antes que vá rápido. Então pronto, ajuda, serviu. É isso, essa é a diferença, isso muda tudo. Na carta aos Coríntios, ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim: e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Tudo que a gente tem foi de Deus, dado por Deus. Até as nossas capacidades, tudo nos foi dado por Deus. Mas é verdade que eu me empenhei, sim, mas a capacidade de se empenhar para ser melhor, de quem foi que você recebeu? Dos 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Sim, junto com os vícios e a capacidade, o caráter, né, e a disposição. Mas quem te deu tudo isso? Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus e deveria ter o seu fim em Deus. E essa é a grandeza da nossa vida. Você recebeu tudo de Deus: a existência, a vida, a família, os dons, as qualidades, as possibilidades, tudo. Fugir dessa realidade é cair num tremendo engano, numa grande mentira. O orgulho surge sempre de um erro, ou de um erro de origem, achamos que somos melhores, ou de um erro no fim. Não vou fazer tal coisa porque aquilo lá não vai dar certo e eu não quero. O orgulho é exatamente isso. Ele deriva de um erro no começo da nossa vontade ou no fim último, quando queremos uma coisa errada. Querer uma coisa errada nunca vai dar certo no meio do caminho. Não, mas se eu mentir agora só um pouquinho, ninguém vai descobrir e vai dar certo lá no fim. Não! Se o fim é o último, é mentira, vai dar errado o caminho todo. E é por isso que temos que lutar para não cair nisso. E qual é o remédio para não cairmos no orgulho e em nenhum outro dos pecados capitais, apesar da nossa humanidade ser inclinada a todos esses vícios? Temos uma inclinação natural para isso. Qual é o remédio de fundo para o orgulho? E reconhecer de fato que todas as coisas boas só procedem de Deus. As ruins procedem da nossa vontade, mas as boas só da vontade de Deus. São José Maria Escrivá tinha uma oração que ele fazia muitas vezes na sua vida, que era ele era uma pessoa muito boa, muito santa, cheia de qualidades, era muito esforçado, era muito rezador, né, muito preocupado pelos outros, tinha muitas qualidades, é verdade. Mas olha o que ele dizia dele mesmo. Ele era tudo isso, e é um santo reconhecido pela igreja. É um homem que mudou a vida de muita gente, mesmo depois de morto, na glória dos céus, quanto ainda não continua mudando. Mas olha o que ele dizia dele mesmo. Dizia de si mesmo: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não valho nada. Por que ele dizia isso? Falso orgulho, falsa humildade? Né? Orgulho verdadeiro e falsa humildade? Não. E o dizia com grande sentido de realismo. Eu não sou nada. Ele completava: vim do nada e só sou algo porque Deus me pôs no mundo.
Como um nada diante de ti, não posso nada. Se Deus não me ajudasse, só faria bobagens. Por isso, eu não posso nada. E aí ele continua. Por isso, a pessoa humilde reza, enquanto a pessoa orgulhosa reza pouco ou quase nada, porque não precisa. Por isso a oração é a busca de reconhecer quem nós somos. Na oração, reconhecemos a humildade de precisar de Deus. E é na oração o único remédio para não cairmos no orgulho. Sem oração não há humildade. Sem humildade não há reconhecimento da grandeza divina. Sem a grandeza divina, estamos perdidos. Por isso, somos chamados a essa perfeição. E São José Maria Escrivá ainda continuava: não valho nada. E aí há um paradoxo. Nós valemos muito, porque Deus quis vir à Terra por nossa causa. Fostes comprados por um grande preço. Então por que ele falava que não vale nada? Por que será que ele falava que não vale nada? Ele dizia exatamente isso pensando, mas ainda assim é um grande preço que Deus pagou por algo que Ele nos deu, como um pai que arremata numa quermesse uma prenda que havia sido dada para os seus filhos. Deus nos deu tudo e ainda morreu por nós. Deu tudo e ainda comprou-nos por um alto preço. A gente já pertencia a Ele e ainda comprou por um alto preço. É alguém que vai na quermesse, dá a prenda e depois vai lá e compra a prenda. Então deu e comprou. Gastou duas vezes a mesma coisa com aquilo. É a mesma coisa o que fazem as mulheres com o marido e com os filhos. Além de ser de vocês, vocês ainda cuidam deles. Já é de vocês, deve pertencer a vocês e pronto. Mas não, ainda fazem tudo por eles, para ajudá-los ainda a serem melhores. E essa é a grandeza de reconhecer. O remédio contra o orgulho é a humildade. Mas de onde começa a humildade? Qual é o caminho para sermos humildes? Reconhecer que precisamos de Deus. Aos olhos do mundo, se nós chegássemos aqui, vamos ser sinceros, para a nossa família, nós somos muito importantes. Apesar deles fazerem mal para a gente de vez em quando. Para a cidade de São Paulo, só enquanto paga imposto a gente é bom. Para o país, talvez nem saiba o que, se não falar o endereço que mora e o lugar que mora, talvez nem faça um pouco caso da gente. No mundo, mais um menos um. A gente nem é importante. Para o mundo, somos desprezíveis. Para Deus, não. E para as pessoas que precisam de nós, do nosso trabalho, do nosso serviço, da humildade, da constância de cumprir bem todas as coisas, somos tudo. E aqui está o segredo da humildade. O diabo nos quer tirar exatamente daquilo que é o reconhecimento da nossa vida. Quando somos grandes, não, somos grandes porque nos colocamos no último lugar. E esse último lugar é que nos fez imitar Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por nós. Quando damos a vida, imitamos Cristo. E quando rezamos, colocamos-nos no lugar de Cristo para servir melhor. E servindo, humilhados nessa vida aos olhos do mundo, exaltados no amor de Deus. Mas os que se exaltam serão humilhados. Deus, o castigo de Deus é tão fabuloso, porque assim, a pessoa orgulhosa, ela pensa, a gente até pensa, nossa, esse orgulhoso vai para o inferno. Não, Deus ainda dá uma chance, permite ele se arrebentar, permite ele ser humilhado e voltar para o lugar. Deus põe ele no lugar que ele precisava ficar para ele começar a ficar bom. Esse é o castigo. Deus nos coloca no nosso lugar. Qual o lugar? O da nossa salvação. Qual é o lugar da nossa salvação? Na nossa casa, na nossa oração, no nosso trabalho. Ali é o lugar que somos humilhados, mas é o lugar onde seremos exaltados. Não outro. A tentação do mundo é nos tirar do lugar e achar que seremos bons, melhores que todos. Não, é o contrário. São José Maria havia pedido para os seus filhos para escrever no seu túmulo. Ele dizia, escreveram, quando ele morreu, escreveram o padre, que era como o pai deles, o pai na fé, o pai nesse amor. Mas ele pediu para escrever. Essa daí foi uma das desobediências dos filhos do Opus Dei.
porque eles não escreveram o que ele pediu. Ele pediu para escrever. Na lápide dele escreveu peccator, pecador. Sou um pecador. Ele pediu para escrever isso, colocaram o padre. Aí fala assim, foi a primeira desobediência dos membros do Opus Dei. Desobedeceram escrevendo o que ele não mandou. Ele mandou escrever pecador. Mas é verdade que com o coração aqueles que amavam não iam escrever pecador. Queriam escrever o amor. Tudo aquilo que ele fez de bom, queriam ser gratos a ele. Por isso escreveram o padre. Mas que na verdade ele pediu para escrever o pecador. Porque ele queria se colocar no lugar que Deus colocou para ele. Pecador que com humildade rezou para conformar a sua vontade à vontade divina. E é isso, o nosso lugar é esse. E a tentação do mundo é nos tirar do lugar onde vamos ser santificados, onde vamos chegar a ser exaltados por amor de Deus, porque ali nos sacrificamos por amor. E é isso, querer fazer uma outra vida, um outro caminho que vai nos tirar do céu. Só para terminar, dizemos assim: só a pessoa loucamente orgulhosa não vê os seus inúmeros pecados, faltas e ofensas a Deus. Pecados leves e pecados graves, ela não percebe. Por isso custa a confissão. Uma pessoa que tem dificuldade na confissão é porque não consegue perceber nem as faltas, nem as ofensas a Deus, nem os pecados leves, nem os pecados graves, não percebe nada. E a humildade é reconhecer, não fiz bem isso, fiz com má vontade aquilo, fiz por obrigação aquilo que não queria. Foi humilde, reconheceu que foi miserável. E Deus exalta. Por quê? Porque como pecador, como o publicano, batia no peito e dizia, né, eu pecador. Somos todos pecadores. Que nos sirva essa ocasião para olhar com realismo para o nosso coração, localizando as raízes más do orgulho, as raposas que nos roubam a paz e a sinceridade, né? Nos deixando na soberba, desejando que sejamos mais realistas e, portanto, mais humildes. Tão bonito perceber a grandeza do ensinamento da Virgem Maria. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome, porque ele viu a pequenez, a humildade de sua serva, daquela que queria servir. No serviço, a Virgem Maria nos ensina a sermos grandes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para expor em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei.